Bom dia! E hoje com o estudo bíblico eu trago para vocês um conhecimento, estudo bíblico sobre a importância dos profetas e dos sentinelas para os templos sagrados e para assim os ensinamentos que se chegaria até às sinagogas, sim, às mesquitas, aos tabernáculos. Seria para o todo o que se ouviu falar e conhecer de conhecimento religiosos. Tanto quando a gente lê a Bíblia ou abrange a Bíblia ou conhecer do ensinamento da Bíblia, referente à Bíblia, vai conhecer o que? Sobre referente a vários segmentos como faculdade, igreja, negócios, né? Tabernáculos, templos, mesquitas, ensinamentos, referência ao conhecimento de Deus, ao poder de Deus para o que? A humanidade, sim, porque a humanidade Deus nunca excluiu a raça humana e nem assim os servos de Deus excluiria a raça humana, porque é bíblico, né? Deus amou o mundo. Então, no livro Eclesiastes, é um livro até de muitos teólogos, muitos arqueólogos gostam muito do livro de Eclesiastes. Acha que o livro de Eclesiastes seria um pilar até para a educação religiosa, para a educação em vários âmbitos, até formação de caráter de pessoa, de personalidade e até o intuito como a gente vai começar a falar de Deus, a ensinar de Deus. Claro, sim, a salvação, assim, é proveniente de Deus, né? E Deus, assim, ó, envia dele, ele mesmo fala que tem 2 filhos, que amaria esses filhos e filhos representariam ele também aqui na terra, porque ele também é representatividade na terra e no céu e debaixo da terra também, porque Deus é Deus, né? Porque as pessoas falam assim, porque conhece quando lê a Bíblia, sabe que existe Deus, Deus minúsculo e acha que pode ter alguma certa autonomia. Não, acima de Deus, não. Acima de Deus só é Deus e pronto, e acabou. Mas Deus, através dos profetas do Alcorão, da revelação que eles entravam ali, os profetas mesmo, né, os sentinelas, eles eram muito usados por Deus, tanto que nos templos sagrados começaram a fazer o coplá, a caixinha de Alcorão, referência aos profetas mesmo, que falavam, meu Deus, imagino, né, eles pensando na antiguidade, seria, claro, que ali os profetas do Alcorão, os evangelhos, os cristãos, os crentes. Eles achavam que os profetas tinham uma divindade espiritual muito grande em referência. Eles fizeram aquela caixa do Alcorão e chamaram Alcorão. Foi os profetas mesmo do Evangelho, né? Os donos do templo sagrado, até das mesquitas, todos, até os judeus, todos eles estavam reunidos e fizeram aquela caixa de Alcorão e começaram a pedir a Deus, e Deus revelou que seria os profetas do Alcorão. E aí começou aquela outra jornada de conhecimento, poder, o que significaria Alcorão, o que significaria ser sentinelas, profetas do Alcorão. Então, quando eles entravam ali, eles manifestavam assim as obras divinas de Deus mesmo. Como relata aqui no livro de Eclesiastes, eu vou ler para vocês, para poder finalizar esse entendimento para vocês. Porque Deus, no versículo 14, do final de Eclesiastes, número 12. Deus fala assim, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até que tudo esteja encoberto. Quando os profetas foram usados por Deus e falaram isso, nos tempos sagrados, era assim, que não adiantava, mesmo ele sendo rico, ele sendo profeta, que o pecado Deus demonstraria. Aí as pessoas, mas como vai mostrar para todo mundo? Sim, hoje a gente tem até a mídia, né? Às vezes a gente vê um prédio pegando fogo, quando tá lá dentro, meu Deus, às vezes descobre cada coisa, né? A gente pode imaginar assim, a gente não pode circular na rua com uma mercadoria se não tiver nota fiscal.
É crime. Então, isso também Deus já falava, que é o juízo. Entrar em juízo, entrar em lei. É por isso que muitos profetas eram juízes, embargadores, porque eles sabiam, até o próprio Davi, até o próprio Hussein, era o que? Juiz embargador, né, da Arábia Saudita. Hussein e muitos, até Samuel, o profeta Samuel. Então, eles achariam assim que Deus estaria o quê? Na normativa de lei da terra, que esse também seria um juízo de Deus. E os povos, para os profetas antigos, eles queriam conhecer Deus. E Deus estava falando para os profetas do Alcorão que o povo dele não conhecia Deus direito. E muitos assim se assustaram. Mas como? Deus está falando que vocês não conhecem Deus. Por quê? Porque quer burlar a lei? Eles não gostaram. Às vezes a gente fala essas coisas e, nossa, burlar a lei como? Burlar a lei. A gente não pode andar com dólar se o governo não souber. A gente não pode ter uma certa mercadoria se você não fazer a referência, a nota fiscal. A gente não pode ter propriedade de certas coisas se a gente não tiver a normativa de documento. A gente não pode estar falando a mentira aleatoriamente. A gente não pode dar aí seria o falso testemunho. Seria sim os 10 mandamentos. Aí entraria a lei dos reis e rainhas. Então a normativa de quê? De civilização. E Deus estava o quê? Nesse negócio, né? Em tudo isso. Então, quando Deus falava para os profetas, através de sentinelas, falava através de sentinelas para os donos dos templos, para os próprios profetas, né? Que eles não conheciam Deus direito, que Deus era um Deus que ia fazer coisas e talvez eles não gostariam, julgaria Deus. Aí a gente pode ver assim, quando Davi matou Golias, ali houve um julgamento sobre Davi. Davi teve o quê? Ser escondido. E ele era muito rico, família muito rica, esconder até que viesse ao juízo, porque Deus é referência o quê? Ao juízo. Não blasfemar contra Deus seguiria ser um crime. Lá para a Arábia Saudita, povo muçulmano, é crime você falar mal de Alá, de Eli, é crime, muitos até matam mesmo. Aqui no Brasil não existe isso, mas claro que existe pessoas, se você tá numa igreja, tá no segmento, começar a falar mal de Deus, as pessoas vão chegar perto de você e falar, você não pode estar numa igreja e falar mal de Deus e adorar outros deuses. Não. Por isso que existe a lei, artigo 208, referente sobre o quê? Você só deve adorar a Deus aos cultos referente a Deus. Então, candomblé, macumba, essas coisas, é crime. Porque isso já é lei já desde os reis aqui no Brasil, e como essa lei é sancionada para a terra, lei do artigo Código Penal 208, é referente a isso. Nós devemos prestar culto só a Deus, não a outro Deus. Porque Deus é que vai revelar as coisas boas, as coisas necessárias que nós precisamos. E às vezes nós ainda estamos conhecendo a Deus, não é? Muitas das vezes estuda, tô conhecendo as coisas de Deus. O que é isso, alporão? O que é isso, sentinela? Eu já ouvi falar de igreja sentinela, testemunha, mas a sentinela era pessoas que tinham o poder e proferia justiça na terra através de sua ligação com Deus e oração. E julgava. Quando estava ali de frente do alporão dos templos sagrados, julgava. Olha, o povo ainda não conhece Deus. E Deus está falando que vocês não conhecem ainda Deus. Por quê? Estou cometendo coisas erradas, crime, blasfêmia. Às vezes não está sabendo o que é blasfêmia. Então, há necessidade de conhecimento e poder. Por isso, muitas pessoas compram livro, compram revista. Eu mesmo já falei, tenho mais de 3 Bíblias. Porque eu estudo e vejo assim que pode ter alguma diferença e assim seriam as melhores. O que seria melhor? Então, quando referência a entrar em juízo, é isso, que as pessoas, quando ouvem o outro profeta, as pessoas às vezes se chocam, mas falam, mas foi aquela pessoa que orou e aconteceu aquilo? Não. Foi Deus através do quê? Da minha justiça. Por quê? É coerente, é certo. Devemos honrar os servos de Deus. Muitos ali talvez estavam no alporão e não gostavam, porque as coisas não eram de ouro, ganhava muito mimo e não era de ouro. E entrava em juízo mesmo. Qual é o salário do profeta? Você vai lá proferir justiça, seria assim, um bom dinheiro, um bom salário, uma boa coisa. Então a gente não podemos achar que os servos de Deus são valorosos, devemos ter os requisitos melhores, as coisas. Então por isso que desde a antiguidade muitos profetas, ele falava, não, eu trabalho para Deus, se eu quiser aquilo ali, vou estipular um preço e pronto, acabou.
Não venham com pouca coisa, que o meu Deus é o Deus do ouro grande. Então, tinha muita discussão, muita guerra nos templos sagrados, em referência a isso. Então, por quê? Porque Deus faz justiça o quê? Aos seus servos. Então, Deus estava alertando ali para o povo em Eclesiastes, dos templos sagrados, que eles tinham que entrar em juízo, ser grato pelos profetas, né? Fazer uma recompensa boa. Porque não adianta a gente negar ajuda, negar fortuna àqueles que vão pregar, aos pregadores. Muitos pregadores ganham-se o seu próprio dinheiro. E Deus estava falando o tempo todo para os profetas, para os donos do templo: olha, eu me agrada de pregador, eu amo pregador, eles são meus, eles vão entrar em juízo, eles são meus anjos, conectado como anjo aqui na terra. Então, eles proferem o quê? Justiça. Então, quando a gente entra em lei, entra em juízo, Deus estava falando o tempo todo: ó, eu amo vocês, mas se vocês não me amar, não ser leal até com o seu próximo, não dá, vocês vão ter perdas. É por isso que nós vamos ver Sodoma e Gomorra, é difícil, às vezes pega fogo, a pessoa, o governo não sabe nem como, porque está cometendo algum crime, está cometendo alguma coisa. Ah, mas Joana, você está julgando ser severo, pode ser um acidente. É muito raro. Deus, quando faz justiça em meio às coisas, quando a gente vai ver, tem alguma coisa errada assim mesmo, né? Porque aquelas pessoas às vezes estão perseguindo os cristãos, perseguindo os justos, perseguindo os profetas, que existe a linhagem de profeta. E hoje, na nossa atualidade, muitas pessoas fazem isso. A gente vê muita catástrofe de coisas. É porque no fundo tem muitos ricos que começam a julgar, a humilhar as pessoas. Ah, eu sou mais rico, eu não sou mais rico. Ah, sou filho de Deus, o pobre não é. Não. Deus lá amou o quê? A humanidade, João 3,16. Então, Deus falava aqui, se o povo não entrar em juízo, que eles vão ter quê? Perdas financeiras, perda na saúde, até o povo acordar. Quando Deus fala: ó, o povo está dormindo, muitos falam: ah, você dorme, o povo está dormindo. Por quê? Porque não está dando devido respeito ao quê? Aos pregadores, aos líderes religiosos, né? Aquilo que eles realmente precisam. Não é uma bagatela, não uma coisa menosprezada, não. O servo de Deus é ser honrado com aquilo que é melhor, aquilo que Deus é o melhor da terra. E assim eles oram e Deus faz a justiça. E os próprios profetas viam aquilo, né? A gente vai ver Noé, quando ele era perseguido pelas pessoas, via o dilúvio. A gente vê tantos outros servos de Deus, o próprio Davi, que via os inimigos sendo destruídos, porque faziam justiça perante a Deus, para Deus entrar em juízo e para as pessoas conhecerem mais a Deus. Então, conhecer Deus é um seguimento eterno. Para o povo muçulmano, seguir a Deus, conhecer a Deus, é eterno, é para sempre. E assim, os donos de templo, os donos de igreja, honrar os pregadores quando vai. É julgo de lei aqui. No livro Eclesiastes, Deus falava que era julgo de lei, julgo de juízo. Honrar os pregadores, honrar aqueles que vão pregar. E com bênçãos riquíssimas mesmo, um bom dinheiro mesmo, ou seria mais um valor de dinheiro mesmo. Olha, esse dinheiro aqui é seu. Hoje muitas pessoas cobram, eu cobro X para poder ir pregar. Porque eles vão ser o quê? Boca de Deus aqui na terra, né? E Deus deve ser o devido respeito. Então o livro Eclesiastes é assim, que os profetas do templo sagrado não estavam conhecendo Deus, não estavam reconhecendo os pregadores, aquilo que Deus estava fazendo através dos sentinelas. E aí houve um conflito lá, sim, entre os sentinelas, os profetas do Alcorão, em relação aos templos sagrados, né? Que mesmo que eles iam sofrer a penalidade de Deus, porque os profetas vão entrar aqui em oração e juízo com Deus. Um beijo, espero que vocês tenham gostado, um pouco de conhecimento também do que significa ser os profetas do Alcorão e sentinelas. Eles são a divindade, anjos de Deus aqui na terra, para ser honrado e proferir justiça em nome de Deus. Um beijo, um bom dia para vocês.